Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, que venha, ó Deus, abençoar, Senhor, esse nosso nação. Te pedindo também, Senhor, que venha repreender, ó Deus, todo o mal, Senhor, que tem assolado o nosso mundo, ó Pai. Venho te pedir, Senhor, também que venha curar, Senhor Jesus, todos aqueles que estão enfermos, Senhor, nesse dia, Pai. Ó Deus, que a sua mão de misericórdia seja sobre a vida de cada um. Te pedindo, ó Pai, pela cura, Senhor, dessas pessoas que estão infectadas, ó Pai. Que possa, Senhor, ser repreendido, ó Pai, toda essa epidemia em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço por todas as bênçãos, te peço perdão pelos meus pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E então tudo foi iniciado como o Pai planejou. Essa graça foi tão especial que não permitiu que nada nos afastasse dele. Ele é cheio de misericórdia. Embora estivéssemos mortos em nosso pecado, ele escolheu viver através de Jesus, seu Filho. Isso transformou a tristeza da cruz em salvação. E agora, por causa desta oferta divina, podemos trazer nossos fardos e nos ajoelhar diante da sua cruz. Somos redimidos por causa da extraordinária graça de Deus. A jornada difícil estou cansado da batalha, a tempestade vem querendo me tragar. Logo o inimigo quer encher-me de tristeza. Prostrado vou falar com Deus em oração. Se não fosse Deus, eu não teria luz. Se não fosse Deus, não haveria cruz. A cruz, pra sempre eu viveria nas trevas sem perdão, pra sempre condenado. Se não fosse Deus. Refúgio em ti achei, tu és a minha esperança. Socorro encontrei nas tuas santas mãos. Quando o inimigo vem, eu olho para a tua cruz. Prostrado vou falar com Deus
Olá, irmãos, bom dia. É muito bom poder estar compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos, mais uma oportunidade, agora de uma forma um pouco mais distante, mas estamos aqui para servir ao Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 14 do livro do profeta Ezequiel, tá? Quero compartilhar aqui uma reflexão da qual tenho pensado, creio que é oportuna para os nossos dias. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 14. Vou estar lendo aí os primeiros versículos. O texto é do versículo 12 ao versículo 23. Mas eu vou estar lendo os versículos iniciais e os irmãos vão poder me acompanhar. Tem algumas coisas para a nossa reflexão sobre o nosso tempo. Diz assim a palavra do Senhor: Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei insensível o sustento de pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela os homens e animais. Ainda que estivesse no meio dessa terra estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizesse passar pela terra bestas feras e elas a assolassem, que fique assolada e ninguém possa passar por ela e por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos nem as suas filhas. Só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser: Espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam seus filhos nem suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para eliminar dela homens e animais. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, te glorificamos por essa palavra poderosa, palavra que fala aos nossos corações, que nos instrui, nos capacita. E nesse tempo, Senhor, precisamos aprender a ouvir a Tua voz. Estamos aqui, Senhor, para te glorificar, para te exaltar.
põe o teu espírito nesta palavra. Perdoa-nos os pecados. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Queridos, estamos aqui num texto do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel está no exílio, junto com os exilados. Era um tempo de angústia, um tempo difícil para as pessoas que estavam na dominação. Semelhante aos dias que nós temos vivido, dias de incerteza, dias de angústia, dias de problemas e dificuldades das mais diversas. Mas aqui eu tenho meditado e tenho visto que o Antigo Testamento ele vai falar de um termo muito importante. Você que gosta de palavrinha nova, você guarde aí sobre a justiça de Deus. Os estudiosos do Antigo Testamento vão dizer que a justiça de Deus ela é a conformidade da santidade de Deus com a conduta moral do homem. Então, a justiça de Deus ela opera, ela causa sanções, seja em qualquer pessoa, os seus seres morais, Deus, suas criaturas e os seus seres morais. A justiça de Deus ela acontece. E aqui nosso texto ele vai falar de justiça, ele vai falar de vários temas. O texto é riquíssimo, mas eu queria destacar aqui alguns temas implícitos e ao final nós vamos refletir sobre um pouco dos nossos dias. Eu destaquei pelo menos nesse texto 4 temas, 4 verbos da ação de Deus. Eu destaquei aqui, que está lá no versículo 13. Estenderei a mão contra ela, tornarei instável o sustento de pão, enviarei contra ela e eliminarei dela. Esses verbos acontecem ali no versículo 13 e falam de um juízo que Deus vai enviar para aquele povo. Se você que conhece aí, todos nós conhecemos a história do povo de Israel, e desde os inícios eles têm vacilado com relação à aliança. A maioria do povo não estava usando de integridade. Existia o culto misto, existia adoração a Baal, e assim ao longo dos anos, ao longo dos séculos, Deus vem avisando através dos profetas que iria vir o cativeiro, que iria vir a dominação, que a destruição iria acontecer. Pois bem, e aqui a gente já está vendo isso desenhado, e esse profeta ele já participa. Inclusive a sua esposa ela é levada junto. Então são dias difíceis. Mas existe algo que desencadeou isso. O que foi? A desobediência do povo. A conduta do povo, ou seja, a conduta moral, o comportamento do povo desencadeou uma ação divina. Poderíamos também evocar desse texto o tema da Teodiceia. Mas aqui nós queremos nos ater à justiça de Deus e a gente vai falar mais um pouquinho da responsabilidade pessoal. Então, repare, estenderei a mão contra ela, tornarei insensível o sustento de pão, enviarei contra ela, eliminarei do meio dela. Vivemos tempos em que Deus não é mais aquele Deus que se pregava, o Evangelho que é pregado hoje. O Evangelho dos nossos dias é um Evangelho de facilidade. Mas a palavra ela vai nos revelar algumas facetas do caráter de Deus. E o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, ele é santo. E ele não compactua com o pecado. E nós somos seres morais e respondemos às nossas ações diante dele. Então, desde todo o período bíblico, no Antigo e no Novo Testamento, Deus exige do seu povo obediência. E os nossos
no nosso tempo, né, podemos perceber que muitos estão querendo servir a Deus de qualquer forma. E isso vai trazer para o povo, para algumas pessoas, algumas sanções da parte de Deus. A justiça de Deus que aparece aí, esse vocábulo vai aparecer aí no versículo 14, lá no versículo 20, mas no versículo 14, né, a justiça de Deus, segundo os teólogos, é a santidade transitiva de Deus em relação à conformidade ética e moral com as suas criaturas. Em outras palavras, a justiça de Deus não deixa escapar um ato sequer, comportamento dos homens. Ela pode ser reconhecida em 3 campos de atuação. Então a justiça de Deus ela vai ser reconhecida no Antigo Testamento em 3 campos de ações. O campo da ética, o campo forense e o campo teocrático. Então a justiça de Deus ela atua no campo da ética, o forense e o teocrático. Então eu não vou entrar no detalhe desses campos, porque o nosso tempo é curto, mas seria bom conhecer mais acerca dessa justiça, das facetas dessa justiça. E o texto ele vai nos falar de uma responsabilidade, a responsabilidade que é pessoal. Repara só, a conduta individual de cada pessoa reflete uma ação de Deus, ou seja, de acordo com a conduta moral da pessoa, um determinado povo, este ou aquele receberá alguma ação por parte da justiça de Deus. O profeta inspirado usa como parâmetro desse padrão de justiça 3 nomes de peso: Noé, Daniel e Jó. E mesmo eles, apesar de toda a sua vida com Deus, não poderiam salvar os outros. Bem, Noé andou com Deus, não precisa acrescentar mais nada. Noé foi preservado por Deus. Deus achou graças, Noé achou graças aos olhos do Senhor. Daniel, me lembro, Daniel 6:22, Daniel com grandes passagens, um profeta e um homem íntegro, respeitado e perseguido pelos governadores de sua época. E Jó, modelo de patriarca. Jó, diz o texto que ele era tão temente a Deus que ele prestava ofertas a Deus até pelos seus filhos, porque caso esses pensassem em alguma coisa, algum mal, fizessem algum mal dentro do seu coração contra Deus. Mas o que o texto quer nos ensinar é que o juízo de Deus ele opera no campo moral individual e ele dá a cada um a oportunidade. Uma coisa que o que nós aprendemos com tudo isso? Muitos, né? Isso é muito simples. As pessoas levantam desculpas para não servir a Deus, né? Elas inventam das mais variadas desculpas para não estar com Deus. Por um lado, os ímpios que não querem se converter, não querem reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Por outro lado, muitos cristãos que não querem deixar o comodismo. Porque para servir a Deus tem que ter uma predisposição, você tem que renunciar a alguma coisa. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Existem os grupos de desigrejados, os desanimados, os indecisos, os irreverentes, os ímpios. Enfim, é notável que aonde essas pessoas estão, há um tipo de conduta que reflete nos pensamentos e atitudes que desencadeiam a justiça de Deus. Como no caso de Sodoma e Gomorra. Veja, lá em Gênesis 18, 19,
20, em especial o versículo 21, o texto de Gênesis vai falar das cidades de Ai. Lá em Sodoma e Gomorra, Deus diz: desceremos para ver, porque o clamor subiu até nós, o clamor da cidade. Se de fato estiver acontecendo o que nós estamos pensando, vamos descer lá. E aí o juízo vai acontecer. E Deus enviou. Deus enviou o dilúvio. Deus determinou o dilúvio. Foi uma sanção de Deus, foi um julgamento de Deus. E assim Deus foi fazendo ao longo da história, ao longo dos tempos. Deus foi tratando com o homem. Aquele que serve a Deus em integridade, ele é preservado. Muito embora passe por dificuldade, muito embora esteja no mundo. Aí Jesus vai dizer assim na oração: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, esse é o entendimento. Então, por um lado, os ímpios com as suas condutas não querem servir a Deus. Por outro, alguns crentes que olham para os homens, todo homem é falho, e inventam das mais variadas desculpas. De repente, eu não gosto de ir na igreja porque lá tem aquele irmão, eu não gosto, não vou com a cara dele, sei lá, a roupa dele, o perfume dele, aquela irmã, eu não gosto daquele grupo de louvor, vou para outra igreja. Você tem até a liberdade de escolher, tem tantas igrejas, mas igrejas sérias são poucas. O fato é que as pessoas estão, às vezes, deixando de ir à igreja, estão em casa, porque de frequentar o culto, de estar em comunhão, por decepção, estão desanimados. Neste sentido, é fácil fazer uma leitura do tempo que nós vivemos. É muito fácil. Corrupção moral. Temos isso ilustrado no livro do profeta Isaías, lá o capítulo 5, do 8 ao 25, ele vai dizer lá, ai dos que transformam bem em mal, mal em bem, do doce em amargo, amargo em doce. Miqueias capítulo 6, se você ler Miqueias capítulo 6, do 1 ao 8, especialmente versículo 8, vocês verão que é mais atual do que o último post ali do Facebook. Pode ler lá. Então, o que eu quero refletir com os irmãos? Não foi sem motivo tudo isso quanto fiz, diz o Senhor Deus. Versículo 23, leia comigo. Eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo tudo quanto fiz nela, diz o Senhor. Nela, nas cidades, no povo, Deus vem avisando desde o início, desde quando o povo estava entrando, caminhando já com ele no deserto, sendo retirado do Egito. Fique na minha aliança, permaneça na minha aliança. E assim foi, através dos anos, dos séculos. Só que o povo, ele é um povo rebelde. Ele é um povo que ele tem facilidade em abandonar o Senhor. Então, meus irmãos, por que nós vivemos hoje o tempo de peste? Um tempo de incerteza. Será que é só o fim, ou muitos estão falando? É o fim. Muitas das vezes, isso pode estar sendo refletido sobre a liberdade de Deus. Você já parou para pensar? Deus, ele age sempre com propósitos maiores do que nós podemos observar, nossa mente pode alcançar. Brodos, um teólogo batista, escritor, ele diz que o homem precisa saber fazer uma leitura dos acontecimentos do seu tempo. Fazendo uma leitura, ele pode projetar. Então,
É mais ou menos assim. Muitos estão alarmados. Realmente, os dias que nós estamos vivendo é o fim, são dias do fim. Agora, há uma sanção de Deus para com o povo. E eu estou falando aqui agora povo brasileiro. Porque o povo brasileiro, ele não pensa em Deus quando chega o carnaval, as festas, individualmente, quando ele se entrega aos prazeres. E nós, muitos de nós crentes que não estamos servindo a Deus com integridade. Será que nós podemos ser medidos como parâmetro? Jó, Daniel, Noé, tantos outros, todos eles eram homens, falhos, pecadores, mas andaram com Deus. Quando a Bíblia dá testemunho deles, é porque ela tem alguma coisa, que eles tiveram alguma coisa. Deus sempre vai provar Deus sempre vai enviar a espada. O texto vai dizer que Deus enviou a espada, as bestas feras. Lá no versículo 20, versículo 21, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, contra Jerusalém, para eliminar do meio delas os animais. Ora, Deus envia. Ele tem os seus meios. E sempre, se você observar na história, Deus usou os poderes do cosmos, da natureza, das obras criadas, para disciplinar o homem. Quando Adão pecou, ele disse que Adão iria do suor do teu rosto, quer dizer, a terra que dava algo simples, ali, belo, agora já com dificuldade. E assim foi, Deus foi fazendo sanções. E é isso que nós temos que atentar. Porque o nosso Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. E esse Deus justiça não é pregado pelos propensos pregadores do Evangelho da Prosperidade. É só você observar. As pessoas que pregam o Evangelho da facilidade, o Evangelho que não fala de cruz, o Evangelho que não fala de renúncia, o Evangelho que não fala de Cristo, tem que se averiguar. E essa é a mensagem que o Senhor tem para nosso coração, para que eu seja mais íntegro a cada dia, para que eu esteja cada vez mais na presença dele, porque quando eu orar, ele vai me responder. Quando eu orar, ele vai ouvir a oração, ele vai inclinar o rosto. Porque quantos estão até servindo a Deus, são até pessoas boas, mas ainda não estão íntegros? Quantos de nós? Que Deus possa abençoar a minha e a sua vida, que Ele possa nos moldar cada vez mais, que essa palavra possa penetrar profundamente em cada coração, em cada mente e transformar. E lembre-se, eu não fiz apelo, nós não fazemos apelo. Você sabe que Jesus é Senhor e Salvador. Toda mensagem, ela tem um apelo embutido, ela tem um apelo na sua mensagem. Toda pregação, ela é um apelo à conversão, à renúncia, à transformação. Deixe-se moldar pelo Espírito de Deus. Deixe Ele fazer a obra no seu coração. Amém? Eu agradeço a oportunidade aí. Em nome de Jesus.